Tem vários dispositivos para simular a função de vários órgãos, por exemplo, o ventilador. E não tinha absolutamente nada para o músculo, né, que é um sistema que é responsável por 40% do peso do nosso corpo. Olá, boa noite. Vamos iniciando aqui mais um webinar da Visuri, atendendo a pedidos. Professor Paulo Eugênio Silva. Como você está, professor? Olá, doutor Diógenes. Estou muito bem. E você? Tudo bem, meu amigo. Tudo ótimo. Professor Excelente. Paulo, hoje nós teremos um encontro rápido aqui. É uma retomada dessa série de webinars que os clientes da Visuri e os interessados no suporte neuromuscular avançado, nas terapias que compõem o suporte neuromuscular avançado, SNA, essas pessoas têm pedido para a gente, né, para retomar esses encontros. E o que mais importante a gente vai entregar hoje para o nosso pessoal que já está aí na audiência, já está chegando? Bacana. Hoje a gente vai discutir sobre o time de suporte neuromuscular avançado, do neuromodulação no paciente crítico, como montar o seu time, por que é importante montar seu time, o que é que outras pessoas estão falando sobre isso no mundo. Está acontecendo, saindo daqui do Brasil, do Japão. A gente vê agora com os nossos contatos o pessoal do NHS, que é o SUS do Reino Unido também, incorporando isso junto, desenvolvendo isso junto com a gente. Então, é um momento extremamente importante, a gente fica feliz de estar nesse protagonismo, né? E eu me sinto muito honrado de estar aqui contigo, um profissional tão renomado aí, tão importante na área de educação médica, um médico focado em formar pessoas, saber que você acredita nessa ideia, isso me deixa muito feliz. Não, perfeitamente. John Hopkins agora também, com novas publicações. O John Hopkins focando no que a gente vai falar aqui, que a eletroestimulação, o SNA como um todo, não é só para tratamento. Essa é a principal mensagem que vocês vão receber, é bem respaldada, não é só para tratamento, é para a prevenção como um todo, é desde o primeiro dia, fazer a triagem e já iniciar desde o primeiro dia para o paciente que está capacitado para receber a terapia. E, claro, receber a terapia com a dosimetria correta. Então, para finalizar essa introdução rápida, essa é a presença, basicamente, do SNA, que a Visuri colabora no Brasil. Temos Chile, temos Peru, estamos também na Suíça. E, como o Paulo falou, mais de 700 hospitais no Japão já têm serviços com eletroestimulação e alguns com SNA. Bom, maravilha. Primeiro, só para colocar aqui, né, a gente está fazendo suporte neuromuscular avançado aqui no Brasil em vários hospitais. Eu trouxe aqui só 4 exemplos, mas existem vários outros hospitais, porque senão a gente passaria boa parte aqui do webinar apresentando os hospitais. Mas eu posso citar aqui alguns cases de sucesso, como a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, do professor Rodrigo Plentes, o Hospital Esperança, com o professor Francimar Ferrari, e o Hospital Santa Cruz, em Curitiba, o Esperança em Recife, né, e o Santa Cruz em Curitiba, do professor Darlan. E aqui em Brasília, o Hospital de Base, onde tudo começou, né, quase que em paralelo aí com todos esses 3 que eu citei. Então, a gente já está em vários lugares e isso é interessante porque é algo que vem crescendo, né? Bom, para falar de esporte neuromuscular avançado, eu acho que é importante falar um pouco de inovação, porque todo mundo pensa em inovação, né, doutor Diógenes, como algo assim, um equipamento novo que você criou, ou uma patente de um dispositivo. Inovação tem vários tipos de inovação. E o suporte neuromuscular avançado, como a gente vem trabalhando hoje, é uma inovação em processo. E o que é isso? Existe uma confusão das pessoas acharem que o suporte neuromuscular avançado é igual a ReCare. E, na verdade, existe um motivo para isso, eu vou explicar já já, mas suporte neuromuscular avançado é algo muito mais amplo, né? A eletroestimulação é uma ferramenta, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, quando a gente fala de inovação em processo, a gente está falando da implementação de um método de produção ou entrega significativamente aprimorada. Então, quando a gente fala de reabilitação em UTI, a gente tem várias técnicas que têm ali o seu nível de eficácia, e a partir do momento que a gente implanta o suporte neuromuscular avançado, a gente cria um novo paradigma focado em melhores resultados. E é isso que a gente vem acompanhando, né, com os nossos pacientes aqui no Hospital de Base, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Hospital Esperança, Santa Cruz e tantos outros que a gente vem acompanhando aí também. Então, é uma forma nova de você trabalhar, uma forma nova de você produzir um resultado. Isso é o suporte neuromuscular avançado. Quando a gente lançou o ReCare em 2020, o professor Francimar, brilhante,
foi um dos primeiros a utilizar o Requer. O primeiro lugar a utilizar o Requer foi aqui em Brasília e na Suíça. E logo em seguida, o professor Francimar Ferrari recebeu o seu Requer lá no Hospital Esperança e começou a realizar a eletroestimulação e falou, cara, isso aqui não é eletroestimulação convencional, não é igual aos equipamentos que a gente está acostumado e tal, isso aqui é um suporte neuromuscular avançado. E aí ficou essa coisa assim. Depois a gente foi desenvolvendo isso, o professor Francimar, um grande parceiro de pesquisa, um amigo, e a gente nesse brainstorm, discutindo e pensando nas pesquisas, eu falei, professor Francimar, eu acho que suporte neuromuscular avançado é muito mais do que só a eletro. E a gente começou a pensar, eu comecei a falar para ele, né, quando eu comecei a pensar no Requer, no eletroestimulador para UTI, eu me baseei muito no pensamento do suporte avançado de vida, que você tem equipamento para fazer hemodiálise, você tem equipamento para fazer o coração funcionar bem, você tem um marca-passo, um abraço aí pro pessoal do Cardioaula, que está aqui nos acompanhando, a gente tem ECMO, a gente tem SEC, a gente tem vários dispositivos para simular a função de vários órgãos, por exemplo, o ventilador, e não tinha absolutamente nada para o músculo, né, que é um sistema que é responsável por 40% do peso do nosso corpo. E exato, que hoje a gente vê o músculo não só como um órgão da locomoção, mas um sistema neuroimunoendócrino. Se você faz esse músculo contrair, você libera proteínas no organismo que desinflama o corpo, hipertrofia. Então a gente tem uma farmácia no nosso corpo, e essa farmácia é o músculo, só que você tem que saber apertar os botões certos para fazer essa farmácia liberar os remédios. Então, nesse sentido, né, a definição que eu sentei com o professor Francimar e a gente chegou nesse consenso, e agora com vários outros pesquisadores, professores também, como Darlanitz, como o professor Marcelo Farani, né, o AIS aí da ultrassonografia cinesiológica, a gente chegou nessa definição de suporte neuromuscular avançado, né? É uma nova abordagem utilizada para diagnóstico, monitorização, tratamento de disfunções neuromusculares em pacientes hospitalizados por meio do emprego de ferramentas. Então, a eletroestimulação é uma das ferramentas. A gente tem exercitadores musculares, a gente tem ultrassom para poder guiar essas terapias, para poder mensurar o efeito dessa terapia. Nós temos a realidade virtual, nós temos o face cycling, equipamentos aí muito interessantes para a gente ter um ganho acelerado também, colocando carga no paciente. A gente tem eletroneuramiografia, tanto a equipe da neurologia quanto a equipe da fisiatria também vem utilizando para mensurar respostas do tratamento de uma maneira mais precisa, porque não basta você ter um tratamento sensacional se você não consegue medir isso. Então essas são ferramentas interessantes para fazer essa mensuração. Então, suporte neuromuscular avançado é esse conceito amplo, é um novo paradigma, é um olhar para dois órgãos, assim a gente pode chamar, né, que é o sistema nervoso periférico e muscular, músculo esquelético, que durante muito tempo ele foi deixado de lado na UTI. Então, exatamente aí que eu queria chegar, né, Paulo? Porque nós sempre tivemos aí o suporte para o sistema cardíaco, o sistema de ventilação suportando os pulmões, a hemodiálise suportando os rins e, como você disse, isso precisa ficar muito claro, agora finalmente é possível que os CTIs tenham um sistema de suporte para toda a musculatura e para o sistema nervoso do paciente, né? Como o Paulo disse, né? Não está sendo tratado como um órgão neurometabólico. Tudo é influenciado quando o músculo tem saúde. Quando você tem um músculo que não atrofia, o Paulo vai mostrar um pouco mais, mas vai precisar de usar menos remédios. Você vai ter uma microcirculação muito melhorada, você vai ter prevenção de feridas, vai ter prevenção da FAUT, vai ter prevenção da polineuromiopatia, uma série de afecções que iam complicar esse paciente seu dentro do CTI. Paulo, então agora ficou bem claro o que é o SNA e, claro, porque o protagonismo da eletroestimulação, porque a eletroestimulação entrega números, né, entrega resultados muito bons e sempre para começar algo, né, para começar um time dentro de um CTI, você precisa de uma primeira terapia, uma primeira tecnologia, e geralmente a escolhida é a eletroestimulação, né? E é a porta de entrada mais fácil, porque já entrega resultado e a partir dali, se for possível, o hospital vai adquirir FES, a VR também, a parte de ultrassom, de cinesiologia, e aí sim vai conseguir ter um serviço de SNA mais completo.
E aí, Paulo, fazendo então a transição para a gente descobrir como que você implantou o SNA Rotina lá no hospital de base. Tudo começou lá em 2013, era um desafio muito grande, porque a equipe médica não conhecia, a equipe de enfermagem também não conhecia, a equipe de fisioterapia não conhecia, e a gente foi ali persistindo, e com o passar do tempo, eles começaram a ver os resultados. Os enfermeiros começaram a ver que os pacientes não desenvolviam lesões por pressão, os médicos começaram a perceber que os pacientes não desenvolviam fraqueza adquirida na UTI, então não precisava tracostomizar o paciente saía mais rápido da UTI, e aí começou a ter uma cobrança. Começaram a falar, ei, por que não fez nesse paciente aqui? Eu quero eletroestimulação no meu paciente. Tudo depende, né, de um grupo de pessoas. A gente teve chegou, né, uma nova coordenadora de fisioterapia, uma excelente gestora, a doutora Agda Utra, e comprou essa ideia da gente tentar institucionalizar a eletroestimulação feita por um time, como você colocou, né? Como que a gente criou isso? Sim. E a gente foi na coordenação da fisioterapia, em primeiro lugar. Primeiro, né, eu já falei aqui dos objetivos do time de suporte neuromuscular avançado, que é prevenir a fraqueza, trombose, reduzir dor, diminuir tempo de internação, diminuir delírio. Vou mostrar para vocês aqui um estudo interessante que saiu há uma semana, e principalmente disseminar a cultura do survivorship. O que é isso? A gente já sabe, eu digo a gente, né, principalmente os médicos, os enfermeiros, como fazer o paciente sobreviver na UTI. Só que, qual o status desse paciente depois que ele sobrevive? Ele consegue voltar à vida normal que ele tinha? Ele consegue sair rápido do hospital? Ele fica meses no hospital tão fraco para conseguir depois voltar para casa? Então, survivorship foca não somente em fazer o paciente sobreviver, mas fazer o paciente sobreviver com qualidade de vida. E qualidade de vida é igual a funcionalidade. Então, o fisioterapeuta vai lá fazer musculação, deixar o paciente forte, para que os outros profissionais possam fazer o seu trabalho com mais facilidade. E prontamente a Águida falou, pô, isso é interessante. Agora, como que eu vou comprovar isso? Como que eu vou pedir isso para a diretoria do hospital? Eu falei, fácil. E olha aqui os resultados. Menos tempo de internação hospitalar, paciente saindo mais rápido da UTI, saindo mais forte. Prontamente, com toda a sagacidade, ela foi na diretoria, na gerência acima dela, depois na diretoria, mostrou esses dados e o diretor falou, ok, eu vou liberar uma equipe para isso, agora eu quero o resultado. Vocês têm 6 meses para poder mostrar esses resultados e, obviamente, nós entregamos esse resultado e conseguimos montar, né, esse time. Hoje, Deixa eu pontuar, Paulo, para ficar claro para o pessoal. Coisas grandes são feitas em equipe, são feitas em parceria. Então, você buscou a liderança da fisioterapia do hospital, né, após conseguir o convencimento com ela, através dos dados que você tinha na época. Hoje em dia são muito mais fartos, são meta-análises mundiais, são as suas publicações e de outras dezenas de cientistas e pesquisadores. E junto com essa parceira, né, que poderia, por exemplo, ser o intensivista-chefe do CTI, né? Pode ser qualquer profissional de liderança ali do CTI. Isso vai ser levado para a administração hospitalar, para a gestão, para a diretoria. E a partir disso, aí sim começa a ter um sinal verde para a montagem da equipe, correto? Perfeito. E é engraçado que depois as coisas vão fluindo. Por exemplo, eu posso citar aqui um Scientific Advisor da Visuri, que é o doutor José Roberto de Deus Macedo, médico intensivista, que vendo o trabalho acontecer dentro, né, da UTI, que ele era gerente de todas as UTIs, e vendo as coisas acontecerem de forma adequada, ele falou, bom, sou professor, já sou mestre, eu quero fazer o doutorado, queria fazer o doutorado com essa tecnologia. Eu falei, vamos nessa. E aí a gente iniciou o projeto de doutorado dele, e quando você vai tendo altas lideranças dentro do hospital apoiando aquele projeto, tudo vai ficando mais fácil. Então, a liderança, a gerência médica da UTI, a chefe da reabilitação do hospital inteiro apoiando o projeto, as coisas começaram a fluir, começaram a rodar, e agora a gente está na expectativa de receber mais requests. A gente já tem 4 requests no hospital, e a expectativa é receber mais 4 agora e depois mais 8. Então, é sinal que os resultados estão convencendo, né? Mas o que vai acontecer na UTI em pouco tempo, tá? Eu acho que 5 a 10 anos. Todo leito de UTI vai ter um estimulador do lado, assim como tem o ventilador. Se o paciente está sedado, se ele está bloqueado, não adianta você ter o melhor time, o time lá do Texas, John Hopkins, não sei o quê,
Leuven, Abel. Não adianta, meu amigo. Você precisa fazer o músculo contrair. Não adianta ficar fazendo mobilização passiva. E o paciente está com a sua excitabilidade alterada e também não pode ser qualquer equipamento, porque ele não vai conseguir excitar um músculo que está com nervo com alteração. Exato. Então, assim, é por isso que a gente tem hoje no mundo só 3 equipamentos de eletroestimulação específicos. Eu não estou falando de face cycle, estou falando só de eletro. A gente tem 3 equipamentos no mundo específicos para UTI. São 2 equipamentos japoneses e o Riquet aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer? Todo leito de UTI vai ter um eletroestimulador, assim como tem um ventilador. Obviamente que nem todo paciente na UTI está ventilado, mas todo paciente que estiver sedado em ventilação mecânica ou tracostomizado ali, não cooperativo, esse paciente é o paciente perfeito para fazer eletroestimulação. Então é só questão de tempo para todo o hospital, toda a UTI, né, do mundo ter um equipamento ali do lado. As evidências vão apontando para isso. E não é à toa que os fisiatras, os médicos fisiatras, eu posso falar isso porque meu pós-doutorado é na fisiatria da USP, perceberam uma grande ferramenta e hoje estão dominando, estão retornando com toda a força para a UTI, fazendo reabilitação do paciente crítico. Com o quê? Com o Riquet. Em 2018, você já comentava isso, né? Meio que sonhando com isso e vendo ali a evolução do equipamento, que na época chamava MIOS, e foi evoluindo muito aí com o Henrique, com o Bruno Avelar, chefe da equipe de programação e desenvolvimento. E eu lembro de você dizendo essa mesma frase que você está falando hoje. No futuro, todos os CTIs terão e todo leito vai ter acesso, né? E as coisas vão caminhando. Uns 3 locais utilizando, né, batalhando ali para chegar a 5 locais no Brasil, uns 50 hospitais no Japão, fazendo eletroestimulação com os equipamentos deles, o centro lá da Bélgica, o centro da Europa, com ligação com vocês aí em Brasília. Então era algo pequeno no mundo ainda. E os anos passaram e hoje, como eu disse, mais de 700 hospitais no Japão. Aqui no Brasil, mais de 30 hospitais já com o Riquet, ou seja, com equipamento adequado para fazer o SNA nos pacientes. Eu sou testemunha de que sua previsão vai se tornar uma realidade, sim. Bacana. E aí eu tava falando, né, que a gente, tudo começa devagar. Às vezes as pessoas querem chegar na Lua e querem dar um passo só para chegar na Lua. Por que eu tô falando isso? Porque a gente não começou com um super time de suporte neuromuscular avançado, com 30 fisioterapeutas. Não, a nossa meta é que todas as UTIs do hospital tenham um time de suporte neuromuscular avançado. Por quê? Porque a gente já catalogou, já mapeou que para os profissionais do time fazerem o suporte neuromuscular avançado, que não é só eletroestimulação, é o cuidado no nervo periférico e o cuidado no músculo, no máximo esse profissional atende em torno de 6 pacientes. Isso é suficiente para uma UTI de 10 leitos, porque nem todo paciente na UTI de 10 leitos precisa desse cuidado específico. Por quê? Porque tem uma equipe de fisioterapia, que por mais que ela seja focada na terapia respiratória e tal, pelo menos dentro do nosso hospital, nós temos uma equipe muito boa que faz a parte de reabilitação precoce. Só que aquele paciente sedado, que não pode fazer exercício, aí quem assume é a equipe do time de suporte neuromuscular avançado. Ou aquele paciente que é muito fraco, que não consegue sair do leito, que não consegue se exercitar com carga, aí o time assume. Só que aí vem uma coisa muito importante. A gente não espera o paciente ficar ruim para iniciar o suporte neuromuscular avançado. Porque depois depois que ele tá ruim, cara, é muito complicado. Até com o Riquet é complicado. Veja lá com equipamentos convencionais aí que a gente tem visto o pessoal utilizando, né? Outro dia um colega falou que podia utilizar qualquer equipamento, que isso era coisa da nossa cabeça. Não, existe uma norma da Anvisa que, diga-se de passagem, a Visuri gastou muito tempo e dinheiro para conseguir passar nessa norma, que é uma norma de segurança eletromagnética. E você vai isso para fabricantes aí nacionais, importantes, conhecidos, que o cara coloca lá no manual dele. Não utilize meu equipamento em pacientes que estejam monitorizados, porque pode causar interferência. Então, sim, é importante você ter, né, um equipamento específico para isso, e mesmo com esse equipamento desenvolvido para tratar esses pacientes críticos com alteração da estabilidade, é difícil. Então você não pode deixar o paciente chegar nesse ponto. Você tem que atuar nesse paciente. Duas pontuações. Primeira coisa,
Você vai ter muito mais resultado quando você instituir com seu time SNA rotina, que o doutor Paulo acabou de falar. Rotina, iniciar desde o início, não esperar que a afecção, que a doença apareça, que a FAUT apareça para tratar. Se apareceu a FAUT lá e você tem um RIQUER, é claro que você vai tratar com RIQUER, mas o seu time implantar as terapias antes, como prevenção da atrofia, como prevenção de uma série de outros eventos adversos que o Paulo vai mostrar, você vai conseguir obter muito mais resultados e menos dificuldade também, do que simplesmente aplicando quando o paciente aparece com uma situação específica. E outra pontuação importante, o professor Paulo fez. Eletroestimuladores mais simples que estão por aí girando no CTIs, eles realmente colocam em risco o hospital, porque está lá no manual, não é adequado, e o RIQUER realmente hoje no Brasil é o que tem as patentes e as autorizações Inmetro e Anvisa para atuar no CTI. Além disso, com certeza o Paulo vai entrar nisso agora, é o único que entrega uma contração de nível 5, que os outros estimuladores não vão entregar, então você não vai conseguir que aquele músculo do paciente que está com baixa estabilidade consiga manter sua atrofia ou até hipertrofiar um pouco, como alguns estudos mostram aí, e dessa forma aumentando muito a saúde e a redução aí dos eventos adversos desse paciente. Paulo, nós vamos falar um pouco dos números, o pessoal sempre gosta de ver as evidências, mas sim, ainda dentro da montagem da equipe. Você conseguiu uma liderança que poderia ter sido intensivista, foi a chefe da fisioterapia, melhor ainda se conseguir passar as evidências para os dois, subiu isso para a gestão hospitalar, correto? E depois disso, como que isso voltou para você selecionar, para você montar o time em si mesmo? Como que foi o processo educacional, o processo de descoberta dos números, dos artigos? Como que foi o convencimento para quem ia pôr a mão na massa de verdade? Perfeito. Eu não sei se você consegue voltar o outro slide, deixa eu ver aqui, o anterior, esse. Isso aqui vamos dizer assim, uma célula, tá? É o mínimo que você precisa para montar um time numa UTI. Isso é a quantidade de horas para uma UTI. Então, a gente tem hoje, né, a nossa coordenadora do Departamento de Reabilitação, que é a doutora Águida Ultra. Eu estou aqui à frente da gestão do time, porque você precisa catalogar esses dados, gerar uma planilha, que hoje está tudo pronto, mas para chegar nesse padrão não foi fácil. E nós temos 3 profissionais, né? Nós temos o Kelso, a Marília e a Thaís, que cada um 30 horas dedicadas ao suporte neuromuscular avançado dentro da UTI. Esses profissionais estão ali para fazer, ajudar na eletroneuromiografia, ou realizar a eletroneuromiografia, realizar o TED, ultrassonografia, e fazer a eletroestimulação, buscando melhora da microcirculação, aumento de força, diminuição de dor, tudo vai depender da condição daquele paciente. E para isso, assim, para você implantar um time, você precisa fazer a formação dessas pessoas. Então, hoje o time faz 18 horas dentro de uma UTI, manhã, tarde e noite. Então, esse profissional, ele vai atender até determinado horário, 21 horas, no máximo 10 horas da noite, porque esse paciente precisa dormir. E nesse horário, até 1 da manhã, né, que é o horário da noitinha que a gente chama aqui, ele vai fazer a parte mais burocrática. Vai pegar os dados do ultrassom, vai catalogar, vai preencher ali a planilha, anotar o que a gente acha importante. São 90 horas semanais e a gente preserva o final de semana. Se a gente tivesse mais pessoas no time, também teria final de semana, porque o paciente está 24 horas deitado no leito. Então a gente precisaria aí de mais uma pessoa. Mas é o que a gente tem hoje, são 3 pessoas. E a meta é replicar isso para todas as UTIs do hospital. Hoje a gente consegue atender, Diógenes, de 12 a 18 atendimentos. Porque dentro do nosso protocolo, que eu vou mostrar para o final, quem ficar no final vai ter acesso a isso, a gente faz 2 atendimentos dia. Então é raro um paciente que recebe um atendimento só. Tá? Então é assim. Então um CTI maior, um UTI com 30 leitos, 3 RIQUERs seriam suficientes para poder iniciar um time de SNA rotina, correto? Aí é só multiplicar os números aqui, né? Isso, teriam que ser 3 RIQUERs e pelo menos 9 fisioterapeutas, porque
3-3-3 para ficar manhã, tarde e noite, né? O que a gente viu com essa nossa experiência aqui, com esse nosso piloto, que hoje virou uma realidade, é que no mínimo 3. Isso aqui é o mais enxuto que a gente pode fazer, tá? 3 pessoas de fato atendendo, né? Porque menos do que isso vai ficar brecha. Não adianta nada você atender um paciente hoje e só atender o paciente daqui a 4 dias. A gente já sabe que você precisa fazer no mínimo 5 atendimentos por semana. 5 atendimentos, no mínimo. Então, não pode ter brecha. E por isso, esse número aí de 4 a 6 pacientes por profissional. É isso aqui que vai mudar a realidade. É com o suporte neuromuscular avançado que você vai chegar para o gestor e vai falar assim, ó, você vai pagar isso para o profissional, você vai contratar um fisiatra ou fisioterapeuta e vai pagar isso porque você vai economizar isso e esse profissional você vai atender 6. Então não tem atender 10, não tem atender 12, atender 15, porque eu sei que em alguns hospitais o profissional atende 15 fisioterapeuta, 12, totalmente fora da norma, eu sei que existe isso. Não vai acontecer. E você vai receber muito mais atendendo menos, porque vai fazer a diferença, né? Bom, aí entram duas coisas interessantes. Uma é a ferramenta calculadora de eficiência operacional. Nós vamos colocar o link aqui para vocês. Já mandamos por e-mail, tenho certeza que muitos receberam por e-mail. Vale a pena testar. Dá para calcular pelo número de leitos de vocês, quanto pode ter em economia, quanto pode ter em procedimento de faturamento, projeções para giro de leito. Então está bem interessante essa ferramenta que a Visuri desenvolveu. E como tudo é feito em time, quanto mais colaboração a gente tem, a Visuri tem um programa também de workshops para quem já está pronto, já verificou os dados, já viu as evidências científicas, já verificou os números, que nós vamos passar mais uma vez por eles aqui na sequência do webinar, mas essa pessoa precisa ampliar esse convencimento, quer trazer um gestor, quer trazer o chefe da medicina intensiva para conversar com o professor Paulo ou com algum advisor da Visuri. Essa pessoa pode entrar em contato, que nós conseguimos fazer um agendamento e entregar um workshop online, né, uma call online aí sem custo, né, Paulo? Exatamente. O nosso objetivo maior é disseminar essa ideia, é o nosso propósito. E é o legado que a gente quer deixar. A gente sabe que isso vai mudar a história da terapia intensiva. Não falo nada da minha cabeça. Eu estou muito antenado, estou viajando para os congressos mais importantes, conversando com os principais pesquisadores do mundo e lendo, mas lendo muito. E aí, semana passada, Diógenes, sai esse trabalho aqui. Sai essa publicação. Né, na Intensive Care Medicine, que é a revista top 2 de terapia intensiva da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, falando sobre neuromodulação na unidade de terapia intensiva. É o que tem de novo na terapia intensiva. Diógenes, eu ouvi uma coisa do professor Dr. Jean-Louis Vincent, que é o editor-chefe da Critical Care, que é uma das revistas mais importantes do mundo também em terapia intensiva. Isso em 2007, na verdade, lá na Bélgica. Ele falou assim, ó, tem 2 coisas na terapia intensiva que vão revolucionar o tratamento do doente crítico. Não é procedimento médico, é procedimento cirúrgico, não é uma nova droga, não vai ter nada que vai mudar a vida dos pacientes na UTI. Só 2 coisas. 2 coisas nos próximos 20 anos vão revolucionar. Reabilitação e nutrição. E o cara tava certo, entendeu? Ele tá um cara fora da curva. E agora sai essa letter, né? Esse comunicado, short communication na Intensive Care Medicine falando sobre isso, né? O que tem de novo na terapia intensiva? E o cara vem falando de neuromodulação. Então ele tá mostrando aqui, por exemplo, neuromodulação do nervo mediano. Você entrega a corrente elétrica no nervo mediano e você faz o paciente que está em coma acordar do coma. Isso é um trabalho publicado, Diógenes, um ensaio clínico randomizado, controlado de 22 centros, 300 pacientes. P adequado, N grande, multicêntrico. Não tem o que falar. Publicado na Intensive Care Medicine, enfim. Aí o cara traz aqui, ó, ele usou nomenclatura diferente, o TEMS, mas esse aqui é o NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, neuromodulando para aumentar anabolismo, diminuir inflamação. Aí ele fala do EDET, que é a eletroestimulação do diafragma, para reduzir tempo de ventilação mecânica. E ele fala aqui de estimulação, né, de neuromodulação do nervo vago, que é para você diminuir inflamação, melhorar sono, melhorar o balanço simpático-parasimpático, deixando seu paciente mais propício ao anabolismo. É isso.
O Jean-Louis Vincent estava certo, entendeu? Há 20 anos atrás falar isso. É reabilitação, isso é reabilitação. E é nisso que a gente tá, não tem pra onde correr. A neuromodulação veio para ficar, a eletroestimulação veio para ficar na terapia intensiva. E ela só fica porque ela entrega resultados, né? Porque ela passa no crivo, né, das tecnologias médicas. Ô Paulo, nós temos colegas aqui da cardiologia que vieram aí pelo cardioaula, e o paciente crítico, independente da especialidade, se ele é da pneumo, se ele é da cardio, se ele é da nefro, ele tem muitos benefícios com o SNA. Mas nós temos estudos também que mostram especificamente no paciente com IC, crônica, no paciente cardiopata, nós temos também as evidências aí dos benefícios da eletroestimulação, do SNA como um todo. Eu queria que você, Paulo, passasse agora rapidamente alguns daqueles prints que a gente preparou de alguns dos estudos, meta-análises, estudos grandes, que mostram esses números que a gente tem divulgado aí nas newsletters da Visuri, do Grupo Preparatório de Saúde, os estudos que respaldam esses números. São muito impressionantes e tudo que é impressionante merece uma prova também muito robusta, muito impressionante. Então, quando você fala de 78% menos de reinternações no seu hospital, diminuição de tempo de internação de diárias no CTI e no hospital como um todo, é importante ter essas provas robustas, tempo de ventilação, etc. Você tem esses números aí? Tenho sim, eu vou mostrar aqui alguns estudos agora, no final um compilado, e vou falar um pouquinho sobre o uso da eletroestimulação em pacientes cardiopatas também. Trouxe um slide no final com alguns dados aqui interessantes para nosso pessoal aí do Cardioaulas. Maravilha, obrigado. Bom, por nada. Só para falar assim que as coisas avançaram muito, tá? Quando a gente começou, eu estava aqui em 2007, né? Tinha um estudo só publicado. E ao longo desses últimos 21 anos, nós tivemos a publicação de vários ensaios clínicos randomizados e controlados, na sua maioria mostrando desfechos positivos. Quando a gente vai analisar a fundo, quem não conseguiu mostrar desfecho positivo, a gente viu escolha errada da população, time errado, utilizou equipamento fraco que não entregava a dose. Eu costumo brincar assim, a pessoa está com dor de cabeça, ela toma 500 miligramas de dipirona. Se ela tomar 5 miligramas de dipirona, vai passar dor de cabeça? Não vai passar, não é dipirona que é ruim, você que está usando a dose errada. Não tem muito isso na eletroestimulação. E é educação, né? Tem que entender sobre dose. E os estudos, esses ensaios clínicos, vêm mostrando resultados muito interessantes. Eu separei aqui alguns pontuais, para a gente não passar, né, muito tempo falando só de resultado. Mas esse foi um trabalho nosso, tá? Publicado no Annals of Intensive Care, uma revista bastante conceituada na terapia intensiva, onde nós utilizamos a eletroestimulação para melhorar a microcirculação no glúteo, porque é uma área que faz muita lesão por pressão. A gente tinha uma hipótese, será que se eu melhorar a microcirculação eu diminuo a incidência de lesão por pressão? Algumas pessoas não têm a dimensão, Diógenes, do problema que é a lesão por pressão. Se tiver enfermeiro aqui, eles sabem exatamente, mas o fisioterapeuta às vezes é alheio a isso, sabe? Mas a gente sabe que 60 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos por complicações de lesão por pressão. 60 mil pessoas. Isso é número de guerra. E é por ano, tá? É um absurdo. É um absurdo. O que a gente viu? Mesmo recebendo os melhores cuidados, os cuidados ótimos da enfermagem, ótimos médicos, da fisioterapia, essas pessoas desenvolvem. Então a gente testou essa hipótese fazendo eletroestimulação no glúteo e a gente conseguiu reduzir em 30% a incidência de lesão por pressão, comparado com o grupo controle, que fazia tudo de bom lá, mas não recebia eletroestimulação no glúteo. Então, os pacientes do grupo eletro, apenas 5% desenvolveu lesão por pressão, enquanto os pacientes do tratamento convencional, 35% desenvolveu lesão por pressão. Só em termos de números agora, assim, que eu acho que é importante, se tiver gestor aqui, né, para saber, nos Estados Unidos são gastos mais de 20 bilhões de dólares por ano para tratar. Eu vi aí a colega de Orlando aí, um alô aí para os Estados Unidos, mais de 20 bilhões de dólares são gastos para tratar essas lesões causadas pela pressão ali, gerando ferida. Então, lesão por pressão é muito custosa. E aí, olha só o que aconteceu, que interessante. Esses pacientes do grupo que fez eletro, teve menor tempo de internação no UTI. Foi menos 1,8 dia. Por que isso? A gente discute isso lá, né, lá na sessão de discussão. O paciente que não desenvolve lesão por pressão, ele usa menos opioide. Então, o intestino dele funciona melhor. O intestino dele funciona melhor, ele fica menos inflamado. Se ele usa menos opioide,
ele ventila melhor também, porque não tem redução de drive. Esse paciente não infecta, ele usa menos antibiótico, então ele tem alta precocemente na UTI. E a gente conseguiu mostrar isso. E aqui não é um estudo pequeno, não. É um estudo com 179 pacientes, tá? Mais 170 pacientes foram randomizados. Então, um estudo bastante robusto. E aí, para nos brindar assim com chave de ouro, né? Eu trago aqui o estudo do grupo japonês. Os japoneses estão muito avançados nisso, diferente do Brasil, que os profissionais têm resistência para assimilar a inovação. No Japão, não, eles são culturalmente treinados para absorver. Eles abraçam a tecnologia muito rápido, né? A inovação rápida. Eles são abraçados. E são mais de 700 hospitais, os caras hoje são os que mais publicam estudos em eletroestimulação, em UTI no mundo, e aqui tá a revisão sistemática deles, ó. Eles até citaram um cara aqui, ó, um maluco aqui do interior da Bahia, de Irecê, o tal de Paulo Eugênio Silva, aqui, 2019. Fico orgulhoso. Muito bom. E eles mostraram nesse trabalho, isso aqui é publicado na Critical Care Medicine, que é a revista top 5 de medicina no mundo, né? Mostrando que a eletro, ela, no grupo que faz eletro, tem um risco menor de desenvolver fraqueza adquirida na UTI. São pacientes que perdem menos massa muscular, são pacientes que perdem menos força ou que ganham mais força do que o grupo que faz a fisioterapia convencional. Então, não justifica hoje, né, em pleno 2024, com o nível de evidência que a gente tem, o seu CTI não realizar a eletroestimulação. É injusto para o seu paciente. É injusto, porque é uma terapia que já tem respaldo científico para ser utilizada. E aí vem, né, o trabalho da Miau-Liu, foi um trabalho que a gente usou para ter o apoio do governo e também um trabalho que a gente utilizou para ter o apoio da diretoria do nosso hospital. A gente mostrou aqui, ó, com base nessa meta-análise, que a eletroestimulação pode reduzir o tempo de internação na UTI em 3,4 dias e hospitalar 3,49 dias. Ou seja, é muito tempo, isso traz economia gigantesca. E a gente fez uma conta bem simples. A gente falou, não, vamos ser conservador. O nosso trabalho mostrou 1,8 dia de redução. A meta-análise da Miau-Liu falou de 3 dias de redução na UTI. Vamos colocar um dia só, para não parecer, né, que a gente está muito emocionado. Vamos colocar um dia só. E essa conta, com base no que o governo gasta, o governo brasileiro gasta com diárias UTI, gerou uma economia de 2 bilhões. E foi assim que nós conseguimos ter o apoio financeiro do Ministério de Ciência e Tecnologia, isso há 2 anos atrás, liberando uma verba para os nossos estudos e tal, porque a gente mostrou, ó, isso aqui é economia, isso tem que entrar no SUS brasileiro. E o governo brasileiro está imbuído de fazer essa tecnologia entrar no SUS. Só que a gente precisa ainda entregar, né, alguns documentos, alguns resultados, precisa finalizar o ensaio clínico para que isso possa ser incorporado em todos os hospitais do SUS do Brasil. E essa é a nossa, vamos dizer assim, é a nossa energia, né, o que traz motivação para a gente acordar todo dia e pegar firme, porque fazer pesquisa científica no Brasil não é fácil, porque a gente sabe que a gente vai mudar a história, né, desses pacientes que ficam internados nos leitos do SUS. Sim, é uma economia absurda para o sistema público, um dia só, mas com certeza os estudos vão corroborar que a eletro bem aplicada, ainda mais com o SNA rotina, não só o SNA para tratamento, vai fazer com que esse número chegue a mais de 3, 4, 5 dias de alta precoce no CTI, e então isso vai virar 10 bilhões no sistema público. Imagina o quanto de economia, de melhora nos resultados do sistema privado também, né? Esse giro de leitos que se permite com esse paciente com uma alta muito melhorada, um gasto menor de esforços para liberar esse paciente e, claro, a cobrança dos procedimentos ali dos primeiros dias. Então, acaba que esse dinheiro é muito bem economizado e parte dele o sistema privado consegue capturar como benefício por entrega dessas terapias e desses resultados melhorados, né, Paulo? Exatamente. Nesse slide eu ia falar justamente sobre isso, né, da SNA rotina. Isso aqui, ó, é o nosso, vamos dizer assim, nosso fluxograma aqui, de como que o paciente é admitido no time. Então, ele entrou na UTI, abriu a porta da UTI, ele tá passando na maca para ir pro leito dele, o nosso time já tá de olho para ver se aquele paciente tem indicação de realizar, né, o suporte neuromuscular avançado ou deixar na equipe convencional da UTI. Eu adianto aqui, Paulo, por causa dos colegas cardiologistas, vamos falar rapidamente. Claro que tem uns protocolos aí que você desenvolveu e vários protocolos prontos que
que eles vão poder se aprofundar, mas basicamente o paciente cardiológico você vai triar, vai excluir o marcapasso transcutâneo e possivelmente seu paciente está liberado. Então, basicamente, marcapasso transcutâneo, o marcapasso normal não é contraindicação. Então, não tem muita preocupação com o paciente cardíaco para receber eletroestimulação. O item principal é a exclusão do marcapasso transcutâneo. E aí, Paulo, rabdomiólise, feridas grandes, fraturas, vamos nessa parte de triagem. Sim, então, falando geral, porque a gente tem várias UTIs, a gente tem a UTI coronariana lá, vou dar um abraço aí para o doutor Paulo Henrique, doutora Sandra, cardiologistas lá que estão na rotina dessa unidade. A gente atendeu muitos pacientes lá, cardiopatas, e o pensamento, quando você, vamos dizer, o paciente mais complexo, aquele paciente que chegou infartado. Depois que a equipe de cardiologia estabiliza esse paciente tem indicação de sair do leito, que normalmente com 48 horas ele está lá, estável hemodinamicamente, não está fazendo arritmia, as enzimas começaram a baixar, a equipe liberou esse paciente, bom, está na hora de fazer a eletroestimulação. E aqui, Jorge, vale ressaltar que a eletroestimulação cria menos impacto hemodinâmico do que o exercício. Então, quando eu coloco o meu paciente para caminhar ou pedalar num ciclo ergômetrozinho ali que tem na UTI, ou mesmo fazer exercício com peso, eu tenho muito mais impacto hemodinâmico, eu posso causar muito mais estresse cardiológico do que a eletroestimulação. Não é à toa que o NICE, o National Institute of Healthcare Excellence do Reino Unido, do NHS, recomenda, tem seu guideline, recomendando que pacientes cardiopatas com NIRA 4 realizem eletroestimulação. Para depois, quando ele tem uma melhora funcional, uma melhora no seu VO2, mudança do tipo de fibra, tem estudo mostrando isso, mudança de tipo de fibra do tipo 2X, que é uma fibra ruim, transformando em fibra do tipo 1, que é ótima, ocorre essa modificação no cardiopata, no paciente com insuficiência cardíaca grave. Você consegue mudar isso, você não conseguiria fazer isso com exercício, porque o paciente não teria nem condições de pedalar, o paciente não tem condições de tomar banho, como é que você vai botar ele num ciclo ergômetro? E a gente consegue fazer isso com eletro, tá? Então, é sensacional. E aqui, ó, tava falando do fluxo geral, né? Então, esse paciente entra na UTI, qualquer UTI, né? UTI que seja do hospital, e esse paciente, ele é avaliado. Então, a primeira coisa, a gente faz uma ultrassonografia nele, mensura a massa muscular dele, porque a gente vai analisar se ele vai perder ou se ele vai ganhar. O nosso objetivo é fazer com que ele não perca, tá? Ou se perder muito pouco, tá? Daí, desconfigurou um pouquinho esse slide aqui, mas aqui do lado, ó, a imagenzinha azul aqui, tem o sinal de uma eletroneuromiografia. A gente abriu um estágio da residência do R4 de neurofisiologia, coordenada pelo Dr. Rubens, no nosso hospital, para a equipe de neurologia, que faz neurofisiologia, fazer a avaliação dos nossos pacientes. Hoje isso é muito subutilizado na UTI. Então a gente criou essa vamos dizer assim, essa inovação na nossa UTI, e os pacientes recebem avaliação com eletroneuromiografia, Nerve Conducting Study, o NCS, que é o padrão ouro clínico hoje para avaliar a presença de polineuropatia. Daí, esse paciente, ele vai realizar a reabilitação precoce e ele vai realizar a eletroestimulação também, com Riquel, ele vai fazer face cycling com Mobitronics, e a gente, a cada 7 dias, faz a reavaliação desse paciente, com teste de eletrodiagnóstico de estímulo, com eletroneuromiografia, com ultrassonografia e também catalogando os dados clínicos desse paciente, analisando ali como que estão ali aqueles dados laboratoriais, o tempo de ventilação mecânica, o tempo que ele ficou na UTI, o tempo que ele ficou no hospital. Então a gente faz esse segmento até o paciente ter alta. E a ideia, da nossa coordenadora de reabilitação, a doutora Águida, é a gente fechar todo um ciclo que o paciente sai da UTI, vai para a enfermaria, na enfermaria ele continua sendo eletroestimulado, e se ele precisar e ele tem alta do hospital, ele volta para o ambulatório para continuar a eletroestimulação. Por isso que a gente está pleiteando aí a compra de vários Riqueres e outros equipamentos também para eletroestimular esses pacientes até ele ficar 100%, até ele voltar para casa 100%. Então é esse o nosso fluxo. E aí, vou trazer uns dados rápidos aqui para você e dizer como que a gente faz para poder selecionar esses pacientes, que você já adiantou algumas coisas. Obviamente, esses dados aqui, eles não são publicados, é uma análise retrospectiva, é extraído de banco de dados, então isso aqui não é um ensaio clínico, então vale ressaltar. A gente não consegue mostrar causalidade também por isso, mas são dados interessantes, ó.
a gente vê que uma amostra com pacientes bastante parecidos, né, tanto de idade, sexo, SAPs, a gente vê uma redução no tempo de ventilação mecânica. É uma amostra selecionada, nós não pegamos todos os pacientes, pegamos pacientes que passavam mais tempo e que tinham algumas características parecidas. Veja aqui, tempo de UTI, internação na UTI, muito maior no grupo controle, né, estatística significativa. Tempo de internação hospitalar, também muito maior no grupo controle. Então, esses são os resultados que a gente apresenta para a diretoria, os resultados que a gente pretende publicar em breve, mas principalmente com ensaio clínico. E aí, ó, a primeira pergunta é, para quem que é indicado você fazer suporte neuromuscular avançado, utilizar eletroestimulação? Todo paciente restrito ao leito é um candidato em potencial para receber SNA. Aquele paciente que deambula, aquele paciente que vai para a poltrona sozinho, esse aí é a equipe de fisioterapia da UTI, a equipe convencional, vai dar conta dele. Então, não vamos perder tempo com esse paciente. Não que ele não pudesse receber, mas a gente está pensando aqui no custo operacional. Quem sabe daqui um dia, daqui a alguns anos, todo paciente tem um profissional qualificado para fazer suporte neuromuscular avançado. Eu adoraria receber suporte neuromuscular avançado mesmo deambulando na UTI. Porque se hoje eu vou para a academia de eletrofitness e eu ganho massa muscular, eu saudável, imagina dentro da UTI, né? Então, essa é a máxima. E aqui as contraindicações que você coloquei aqui, ó, infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda e fratura também, com esses sinais, só para chamar a atenção que o infarto, depois que o paciente passa daquela zona crítica e ele adquire estabilidade hemodinâmica, ok, pode fazer. Paciente com trombose venosa profunda, mesma coisa, a equipe da UTI liberou, já está fazendo anticoagulante, já tem 48 horas, pode fazer em todos os membros. Agora, você vai tomar cuidado com aquele membro, por exemplo, a panturrilha ali, que do lado esquerdo está inflamado, está com calor, tal. Você não vai fazer estimulação lá, mas no resto você pode fazer. Fratura, mesma coisa. Você não vai estimular uma área com fratura, porque você não vai fazer a fratura, vai atrapalhar a consolidação, mas você pode fazer no resto do corpo. Tem que tomar cuidado com a coluna, porque se tem uma fratura na coluna, eu faço estimulação de glúteo, eu vou mexer no quadril e pode mexer lá na coluna. Então, coluna tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas fratura não é contraindicação sempre absoluta. Tem esse hashtag aí. Paciente com AVC estabilizado. Tem estudos mostrando já. Inclusive, a gente recebeu aqui 2 pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Cíntia Samari e o Wilgor, que vai fazer um mestrado nessa área. A gente está fazendo estimulação de nervo frênico, testando nervo frênico nesses pacientes. Então, não tem nenhuma contraindicação. Assim como não tem paciente com traumatismo crânioencefálico. Meu mestrado e doutorado foi com essa população. E a gente fez eletroestimulação em pacientes com neuroproteção. Por quê? Porque a eletroestimulação, se o paciente não sente dor, não vai afetar hemodinamicamente, não vai modificar a pressão arterial média, não vai acontecer aumento de hipertensão intracraniana. Então não tem problema nenhum. Aqui alguns critérios, né? Você vai ter que usar essas variáveis de hemodinâmica, variável laboratorial e nutricional para você entregar a melhor dose possível. Isso aqui tem ciência por trás disso, tem arte também. E aí eu convido as pessoas a fazerem o nosso curso pela Preparatório Saúde. Convido também a seguir o meu perfil aí no Instagram, né, @silvapauloeugênio, que eu estou sempre passando dicas sobre esses assuntos. E também, quem tiver interesse, quiser aparecer aqui no Hospital de Base, a gente pode se organizar para receber e a pessoa vivenciar isso na prática, né? Ver como que a gente faz para definir essas coisas. Uma satisfação estar aqui com colegas do Brasil inteiro, aí, até fora do Brasil, interessados em aliviar a dor aí do seu paciente, em reabilitar mais rápido e entregar esse paciente com muito mais saúde para sua família, com 78% menos chance de reinternar, alta precoce, sem atrofia ou com uma atrofia muito inferior ao que ele teria num CTI normal, que não tem eletroestimulação, que não tem SNA. Então, parabéns para você pelo esforço, por persistir aí em melhorar sempre o seu serviço e a entrega para os seus pacientes. O curso do Paulo vai ser liberado para quem está na live conosco agora, tá? Quem está na live conosco agora, nós temos esse curso em 2 plataformas, uma delas é o Vimeo Showcase. Você só precisa de uma senha, não precisa nem de se cadastrar
para fazer o curso inteiro em Full HD, tá bom? Em alta qualidade. Sendo que o último módulo é um módulo prático. Você vai ver o Paulo lá clicando nos botões na tela touchscreen do Requer, colocando os eletrodos, achando o ponto motor, né? Isso tudo nas 7 aulas. E no início ali a introdução, né? Que você pode fazer no ritmo que você quiser para você entender como que evoluiu o suporte neuromuscular no mundo, né? Um termo, inclusive, cunhado aí pelo Paulo, Francimar e toda essa equipe maravilhosa que tem estado com a Visuri. Então, são coisas novas e com resultados já muito robustos. Está aí na tela para vocês. Vocês podem copiar esse link para marcar o workshop com o professor Paulo, com outros advisors nossos. Basta você entrar no link visuri.com.br/contato. Então, em visuri.com.br você encontra lá o contato, se quiser por WhatsApp, tem o WhatsApp, pode ser pelo formulário que você preenche lá, fiquem à vontade. Então, tá dado o presente, vamos dar sequência, vamos falar um pouco sobre o protocolo de aumento de força. Paulo? Vamos. Esse é o nosso protocolo de aumento de força, né? Lembrando que o uso da eletroestimulação, da neuromodulação, não se resume ao aumento de força. A gente consegue melhorar a dor, a gente consegue melhorar a microcirculação, e assim, por exemplo, reduzir áreas de amputação. Isso já aconteceu no nosso serviço, é um trabalho que eu estou doido para poder fazer. A gente pode, por exemplo, fazer o paciente despertar, como eu falei, a gente pode diminuir enjoo, a gente pode diminuir inflamação, utilizando estimulação de nervo vago, melhorar a respiração, diminuir a dissociação neuroventilatória, fazendo estimulação do nervo frênico. Mas aqui, o que vocês estão vendo é um protocolo para ganho de força, ou manutenção de força, tá? E aqui, Diógenes, olha que interessante. Você viu que eu coloquei ali na duração do pulso de 800 a 10 mil microsegundos, tá? Por que isso? Porque essa duração do pulso vai depender da condição funcional do nervo do meu paciente. Mas aí eu queria chamar a atenção que, como a gente pega os pacientes no começo, quando o time foi criado, o paciente vinha, já estava lá, e a gente começava a atender, já tinha 10 dias de UTI, estava péssima condição funcional, a gente tinha que usar 10 mil. Hoje, como a gente pega os pacientes na fase inicial, ele acabou de chegar, a maioria dos nossos pacientes nós estimulamos com 800 microsegundos de duração de pulso, que é muito pouco, tá? É muito baixo. É o que o Compex faz, por exemplo, né, que é o Compex utiliza isso para estimular atletas. Então, começar assim que o paciente chegar faz toda a diferença. Atuando mais precocemente possível. Então, grande marcação. Você vai montar seu time, já monta da maneira certa. Esse aparelho, o Requer, que está aqui no seu CTI, não é apenas para tratar FAUT, Guillain-Barré, polineuropatia, aumentar a microcirculação, prevenir ferida por lesão. Não é só para isso. É para prevenir tudo isso e entregar um paciente sem atrofia, com mínimo dificuldade de excitação possível. Então, esse paciente que não piora, né, você consegue entregar a terapia com muito mais facilidade, porque a duração de pulso, como o Paulo está falando, pode ser uma duração de 800, de 1.000, de 2.000, enquanto que o paciente que degenerou vai precisar de uma duração de pulso muito maior. Deixar bem claro aí essa necessidade do protocolo do time fazer direitinho a triagem e começar desde o primeiro dia. Perfeito. E aí a gente usa uma frequência de 35 Hz, tá? Quem me acompanha aí, quem lê os meus trabalhos, podem estranhar esse valor, porque nós publicamos vários trabalhos utilizando 100 Hz. Só que as coisas vão avançando, né? A gente foi vendo que não tinha necessidade de 100 Hz, uma vez que a gente tem um Requer, né, para gerar contrações mais fortes, porque 100 Hz gera muita fadiga, então nós utilizamos apenas 35 Hz, que é uma frequência tetânica, que o que eu quero é tetania, e a gente compensa com intensidade, podendo chegar aí no máximo do equipamento, que é 240 mA. Então, o músculo, ele não quer saber qual é a frequência, qual é a intensidade ou qual é a duração do pulso. O que importa para ele é a quantidade de energia. Então, obviamente que existe uma relação entre energia, carga elétrica, que é a multiplicação da duração vezes amplitude, mas o que importa é você fazer o músculo contrair o mais forte possível, né? Então, por isso que aí está escrito a máxima amplitude, até 240. Isso vai depender do paciente, da condição dele e dele suportar também. E aí a gente coloca um tempo de subida de 3 segundos, um tempo de sustentação de 3 segundos e um de descida de 3,
Para quem está acostumado com equipamentos convencionais, ambulatoriais, aí, esses equipamentos comuns, a pessoa acha alto isso. Nossa, 3 segundos é muito tempo. Não é, porque o RIC é muito potente. Se você coloca um tempo mais curto, você vai ver o paciente fazendo assim, pum, 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 e aí você acaba podendo lesar a articulação desse paciente. Então, quando você coloca 3 segundos, a contração ela é suave, ela é forte, mas não tem impacto na articulação. E aí um tempo off de 9 segundos, para evocar 60 estímulos. Por que 60 estímulos? Porque a gente foi fazendo estudos, outros pesquisadores também, e o ideal é que você não ultrapasse aí 90 estímulos por terapia. Mas no começo, quando ele entra ali na UTI, a gente começa com menos estímulos. Ninguém chega na academia, nunca treinou, tá destreinado e vai pra academia e arrebenta no treino, né? Hoje eu passei umas 3 horas na academia, não foi, Diógenes? Verdade. Estamos esperando aí para fazer nosso terceiro ensaio. Você lá cuidando da musculatura. 4 horas da tarde, eu falei, cara, tô indo pra academia aqui. Então, a gente começa com menos estímulos para depois a gente ir aumentando. E o ideal é chegar aí em torno de 120, 180 estímulos por dia. Só que dividido em sessões. Por isso que a gente coloca aí 2 sessões, em média 2 sessões, e tem paciente que a gente faz 3, se precisar, tá? Pelo menos 5 dias por semana. Não venha com 3 vezes por semana, que você não tá na academia de eletrofitness. É diferente, se você é saudável e você vai pra academia de eletrofitness, ok, você tá caminhando, você tá trabalhando, você tá, sei lá, pegando seu filho no braço, você tá fazendo um monte de coisa. O paciente na UTI tá 24 horas deitado, sedado. Você então tem que reabilitar. Reabilitar é restituir o básico. No mínimo 5 vezes por semana, tá? Podendo chegar a 7 vezes por semana. 7 dias, na verdade. 7 vezes não, porque a gente, na maioria dos pacientes, a gente faz 5 dias por semana, ele recebe 10, né? 10 sessões. Mas eu tô dizendo 2 vezes por dia. A gente começou a tentar atender todas as UTIs do hospital com só 3 profissionais e comigo, né? Mas que entra pouco na assistência. E aí tava ficando paciente sem receber atendimento hoje, receber daqui a 3 dias. Quando a gente começou a medir isso, a gente viu que tava começando a cair a performance. O paciente estava perdendo muita massa muscular, o paciente estava tendo perda de força, então não adianta. Tem que fazer todo dia. Se quer dar repouso, 2 dias ali, final de semana, mas segunda a sexta, firme, para ter resultado. E é esse o protocolo que a gente utiliza hoje. Aí você pode perguntar, beleza, mas quais são os músculos? O Riquelme tem 12 canais. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente ele tem perda de força e massa muscular global, até o rosto do paciente atrofia. Então eu queria estimular até o rosto. Eu vi que a iMotion lançou um equipamento de estimulação facial, achei fantástico, vou comprar um, né, para manter minha musculatura da face bem trabalhada. Mas a gente sabe que o tempo não dá. Então hoje, para a gente atender 6 pacientes na UTI é muito corrido. Então a gente estabeleceu um protocolo para realizar o suporte neuromuscular avançado na quantidade menor possível de músculos que não interferisse também na rotina ali do dia a dia para ter um número mínimo de atendimentos. E a gente escolheu esses músculos, eu vou explicar o porquê, tá? Existem dois settings. Um setting é quadríceps, tibial anterior, tríceps sural e isquiotibial. Esse setting, para mim, é o setting, assim, vamos dizer, sensacional. Só que a gente precisa também mostrar para a diretoria do hospital, a gente precisa publicar os trabalhos e mostrar impacto numa variável que, apesar de eu não gostar, é uma variável utilizada no mundo inteiro, que é o score, a escala de força da Medical Research Council. E lá na escala, tem um grupo muscular que é avaliado, que é o extensor de punho. O isquiotibial não é avaliado no MRC. Então, se eu for pensar do ponto de vista funcional, é melhor estimular o isquiotibial do que o extensor de punho. Só que como a gente está numa fase ainda de provações, que a gente precisa mostrar para o que veio, muitas vezes a gente deixa de estimular o isquiotibial e estimula os extensores de punho para que o MRC fique mais alto. Então, são esses os músculos. Você quer fazer alguma colocação? Eu estou ajudando o pessoal aqui a encontrar os links do seu curso, né? O seu curso de ENM, o pessoal ficou satisfeito aí. Por tempo limitado, pode entregar isso tudo para a equipe de vocês, pode mandar para a equipe do CTI, porque, como o Paulo disse, com a informação disseminada é muito mais fácil de você trazer as pessoas para aderirem à montagem do seu time de SNA rotina no seu CTI. Imagina, se você com um slide, com aquele slide sobre a prevenção das lesões por pressão, já convence a enfermagem inteira, de que
o pessoal vai trabalhar ali com o requer, que isso vai ser benéfico para os pacientes deles, né? A enfermagem vai ter muito menos ferida para tratar, feridas complicadas ali, vai ajudar mais na prevenção do que tendo que fazer os seus grandes curativos, os tratamentos. Então, envie para a enfermagem, envie para a físio, envie para os intensivistas o link, tá bom? Vai ficar liberado por algum tempo, curso do professor Paulo, que é indispensável para quem vai começar a aplicar essas tecnologias aí no hospital de vocês. Perfeito. E aqui tem um detalhe importante, Diógenes, que eu ia completar, que são os eletrodos, né? Qual tipo de eletrodo? A gente tem duas opções de eletrodo na Visuri. A gente tem as Rebelts, que são eletrodos autoclaváveis, são cintas, que tem um custo menor, dá mais trabalho, você tem que passar gel, tem que lavar depois, isso consome um pouco mais de tempo. A gente tem consumido aí em torno de 40 minutos para fazer esse protocolo que eu mostrei para vocês e fazer toda a limpeza das Rebelts, do equipamento e ir para outro paciente. E aqui já tem os tamanhos, o tamanho interfere muito, né? Então, para quadríceps, de modo geral, a gente recomenda eletrodos aí de 13 por 7,5, tibial anterior 5 por 5, tricepsural 9 por 5, isquiotibial 9 por 5 e os extensores de punho 5 por 5. E para finalizar aqui, eu trouxe. Então, temos o Rebelt e os descartáveis, né? Exato. Tem as duas opções. Exato, tem as duas opções. O descartável dá mais agilidade. Isso, e os descartáveis. Nosso sonho, a gente está tentando fazer uma compra no hospital, a gente ter os descartáveis, que a gente vai conseguir reduzir a metade o tempo de tratamento, né? E conseguir atender muito mais paciente. Eu acho que é só questão de tempo para os gestores entenderem isso e falar assim, não, a gente tem que comprar isso aí, isso tem que estar na lista de insumos, né? Não pode faltar esses eletrodos. Meus pacientes vão sair muito mais rapidamente, eu vou fazer minha UTI girar, porque todo mundo sabe que paciente agudo, pensando em UTIs privadas, esses pacientes dão lucro pro hospital. Mas pacientes crônicos, aqueles que você não usa mais droga, que você não faz procedimento, ele tá lá só para sair da ventilação mecânica, ele é um verdadeiro tormento. E quem vai fazer esse paciente sair é a neuromodulação, é a eletroestimulação. Então, assim, eu acredito que é questão de tempo também para todos os hospitais terem na sua lista de compras esse insumo tão fundamental para fazer neuromodulação, que são os eletrodos autoadesivos. Então, quando vocês forem comprar o kit da Visuri, né, no comodato, né, do Requer, já recebe esse kit junto, já são nesses tamanhos certos aqui. E para ter acesso a eles, visuri.com.br, no menu produtos, tá, pessoal? Tem lá as opções Rebelt e as opções dos kits, dos diferentes tamanhos, bem simples, e entrando em contato, o comercial liga para vocês aí e ajuda o hospital nisso. E, Paulo, pegando um gancho aí sobre a lucratividade, né, a melhora de faturamento, lucratividade, resultados que a gestão hospitalar acaba tendo, que é com esse paciente que naquelas diárias que são diárias mais dispendiosas, que não são diárias, entre aspas, lucrativas, você conseguir liberar ele dessas diárias. A calculadora, eu vou passar o link aqui para vocês também, como eu prometi, para que vocês coloquem lá o número de leitos que tem no CTI da sua instituição, e você vai ver por procedimentos e giro de leitos como que pode ser a composição dos números, tanto mensal como anual, tá? Então, vou colocar aqui rapidamente, Paulo, porque já são as entregas finais aí para os nossos colegas. Tá aí, pessoal. lpvisuri.com.br/administradores-hospitalares, tá bom? Podem copiar esse link, vocês vão gostar bastante. Fiquem à vontade para, claro, enviar para a diretoria dos hospitais de vocês, para os gestores hospitalares. Perfeito. Paulo, tem mais algum slide que você queria mostrar? Só o último para os alunos do cardioaula. Ah, muito bem. Que é esse aqui. Eu só vou dar um spoiler aqui também, que eu tenho um rápido convite para fazer de 2 eventos que nós estamos apoiando, de grupos de colegas super especialistas desta área também. Eu gostaria de, antes da gente encerrar, passar rapidamente, tá bom? Tá, tudo bem. Você vai falar do SNA Experience? Claro. Falar do curso do Ivens e do SNA Experience, exatamente. Legal. Mas o que eu acho interessante é que as principais instituições do mundo, como por exemplo o NICE, né, que é o National Institute for Health and Care Excellence do Reino Unido, o que é o NICE? O NICE é o seguinte,
Existe o SUS deles lá, que é o NHS. Qualquer tratamento que for entrar no NHS, os caras pegam os principais cientistas do Reino Unido, que é o berço da prática baseada em evidências. Então, o berço de onde isso nasceu, esses caras sentaram e falaram assim, olha, no nosso guideline, a gente diz que vocês podem usar eletroestimulação para tratar paciente com DPOC, paciente com insuficiência renal e paciente com insuficiência cardíaca. Isso está no guideline do NICE, com base em alguns estudos, alguns ensaios clínicos, obviamente que não é o nível A de evidência, mas é uma evidência com base em ensaio clínico, randomizado e controlado. Então, pelo amor de Deus, né? Se você estiver esperando a evidência em 2024 para tudo que você faz nada. Quer dizer que você não pode fazer porque o nível de evidência não é pelo amor de Deus, né? Então, assim, esse guideline é muito interessante, vale a pena baixar, ele é gratuito, vocês podem pesquisar lá, inclusive eles falam de prescrição e falam também dos resultados esperados. Então, não deixem de estimular seus pacientes com DPOC, seus pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente os mais graves, e o paciente com insuficiência renal também. Era isso, eu trouxe isso de slide, trouxe só uma mensagem final aqui, Diógenes, para te passar a palavra, é que o suporte neuromuscular avançado, né, a gente vem desenvolvendo essa cultura do survivorship, né, o paciente que vai para o hospital, ele não tem que sair arrebentado do hospital, ele tem que sair na melhor condição possível, e que se ele não saia igual como ele entrou, saia o mais próximo possível, né, a gente tem que fazer com que esse paciente saia com funcionalidade e reduzir esse tempo de internação. Então, como você bem colocou aqui, dando esse presente para o pessoal, o curso, né, o nosso curso aí de eletroestimulação UTI, a nossa ideia, nosso propósito é disseminar o suporte neuromuscular avançado e disseminar a ideia do time de suporte neuromuscular avançado. A gente acha que isso pode mudar a história da terapia intensiva, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está envolvido aí com pesquisadores do mundo inteiro e eles ficaram muito entusiasmados em conhecer essa nossa ideia, e a gente tem coisas interessantes para mostrar no futuro muito próximo aí. Obrigado pela oportunidade de estar contigo aí, estar com as pessoas aqui, é sempre muito bom. Ô, Paulo, a honra é toda minha mais uma vez, meu cara, é sempre bom dividir um espaço com você, com os colegas aí, os profissionais da saúde do Brasil inteiro. Pessoal, nós vamos enviar por e-mail para vocês amanhã os links corretos, o link para o workshop, para marcar o workshop com advisors da Visuri, o link para o curso com a senha adequada aí para vocês entrarem, tá bom? Com a escrita correta da senha, fiquem tranquilos, vocês vão ter acesso, tá bom? E também com o link da calculadora de eficiência operacional do CTI. Vamos mandar essas ferramentas e esses presentes todos para vocês, fiquem tranquilos. E olha aqui, ó, tempo é músculo, né, esse recado final, comece o mais precocemente possível, use essas ferramentas, use essa live, use os outros vídeos do canal da Visuri no YouTube, também os resumos que estão no perfil Silva Paulo Eugênio e no perfil Visuri Brasil, para você disseminar o conhecimento pelos grupos de WhatsApp, pelo e-mail interno do seu hospital e facilitar muito essa chegada até a diretoria, até a gestão hospitalar para autorização da montagem do seu time de suporte neuromuscular avançado. Não fique para trás, não fique para trás. Como você viu aqui, os principais hospitais do Brasil já tem Redditor, Albert Einstein, Hapvida, Encore. Então não fique para trás, não deixe seus pacientes sem acesso ao que há de melhor aí em termos de reabilitação, que impacta muito a vida desse paciente. Muito além dos números enormes que o Paulo mostrou, financeiros, etc., tem essa questão de você conseguir entregar alguns dias antes um paciente para a família, é algo muito gratificante, e um paciente que não está cadavérico, né? Um paciente que está com tônus muscular bom, que está ali com um aspecto muito mais saudável, e é justamente isso que faz com que ele diminua a reinternação e tenha esse survivorship, com a qualidade de vida aumentada, já que o desafio que antes era de simplesmente fazer o paciente sobreviver, hoje em dia já está mais estabilizado. Então, pessoal, o professor Ivens vai dar um curso de mobilização precoce, né, na UTI,
Claro, a mobilização envolve vários aspectos, envolve a eletroestimulação, envolve a manipulação para a parte circulatória, e será dia 3 e 4 de agosto. E vocês podem encontrar informações e o link lá para esse curso de extensão do professor, tá bom? Então é Ivens Jacomassi. Não é isso, Paulo? Todo mundo deve seguir o Ivens aqui. O cara é conhecido no mundo todo. Em setembro você tem um encontro com o professor Paulo, você tem um encontro com o Francimar, você tem com a professora Edna, com os grandes do suporte neuromuscular avançado. Vai ser lá em São Paulo, no Millennium. Procura, tá muito grande, porque foi um sucesso absurdo ano passado. Vocês vão ver pelas imagens, vai ser maior ainda, e é um evento muito voltado para a prática, tá, pessoal? É muita parte de aplicação mesmo. Então, recomendo, evento fundamental para quem quer mergulhar, quer ser pioneiro e liderar o SNA rotina dentro do seu hospital, dentro do seu serviço. Tá bom? Então, queria dar esse recado. Professor Francimar e professor Pedro, hoje também fizeram uma live sobre reabilitação home care no canal da Pulsar. A gente vai divulgar isso nos próximos dias. Então, fiquem de olho aí nos e-mails da Visur, nos e-mails do Preparatório de Saúde, para vocês receberem também essa live. Com certeza foi espetacular, professor Francimar, aí, um dos pioneiros. Então, esses eram os recados. Gostaria de agradecer o nosso grande especialista, inventor, pesquisador, professor Paulo Eugênio Silva, por todo o carinho, por ter preparado esse material para a gente, por estar aqui lutando por esse sonho aí de que no futuro todo CTI tenha a parte de suporte neuromuscular, assim como tem a parte cardiovascular, a parte renal e a parte ventilatória. Perfeito, Paulo? Perfeito, sensacional. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado a todos, né, por ficarem até o final. E vamos pegar firme no curso, né, para se tornarem especialistas aí numa ferramenta do suporte neuromuscular avançado, que é a eletroestimulação. Perfeitamente. Pessoal, boa noite para vocês. Entrego vocês de volta para a família. Tenham uma excelente semana. Contem com a Visuri, contem comigo, contem com o Paulo, para que vocês levem seus hospitais para novos patamares. Tchau!